E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente juntos para o estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, aqui estamos novamente, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 23, agora com palestra de Lísias para André Luiz, um ensinamento para ele e para todos nós. E no programa passado, o Lísias tinha informado o André Luiz, nós comentamos, sobre as emissões terrestres, né? Que ele liga um aparelho radiofônico e o André Luiz quer saber se vai ouvir vozes do planeta. E aí o Lísias diz que não. Mas o André Luiz pergunta por que não há recurso, e o Lísias explica por causa das forças vibratórias, né, que vêm da crosta para não atrapalhar o ambiente da colônia. Mais ou menos assim que ele explica. Isso. E ele continua a explicação dizendo assim, e o André Luiz continua indignado. Mas por quê? Será que eu não posso receber notícia dos parentes que ficaram, os nossos pais, filhos? Nós até comentamos que na realidade ele queria notícia da esposa que ficou, né? Da família dele, dos filhos. Os filhos ele até falou. E o Lísias já sabendo do pensamento dele, né? Do que ele realmente quer, ele começa dando uma lição, um ensinamento. Falando que na Terra, enquanto encarnados, nós viciamos as situações. Nós priorizamos a hipertrofia, nos viciamos em hipertrofiar o sentimento. Hipertrofia é um desenvolvimento, é um crescimento excessivo de alguma coisa. Então o sentimento de amor, ele é hipertrofiado por nós, é o que ele está explicando. E nós fazemos disso uma condição exclusivista. E somos velhos prisioneiros dessa condição exclusivista, dizendo que é meu, é minha, é meu marido, é minha esposa, é minha filha. Ele está dizendo isso. Se ele já está explicando isso, é porque isso não está certo. E nós comentamos a questão desse meu, desses velhos prisioneiros que somos nesse hábito vicioso do egoísmo. E dizendo, enfatizando, que nós aqui em particular estamos bem longe disso ainda, de nos livrarmos disso. Estamos tentando, mas estamos longe ainda. Né? Cabe a nós. Tereza também comentou sobre a questão de nós não ficarmos procurando, assim, dentro de nós, alimentar esses pensamentos exclusivistas cada vez mais, para nos vigiarmos disso, porque todos nós, nos nossos pensamentos que são contínuos, nós emitimos onda, e através dessas ondas nós angariamos sintonias com alguém. Então, essa vigilância do pensamento se faz necessária. Então, é melhor reler vou reler até o do Travessão, né? É o 18º parágrafo. Em que o Lísias diz assim... A hipertrofia do sentimento. Vou voltar no Travessão. Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Então ele já se colocou, né? Quase todos nós. Que é aquilo que nós comentamos no programa passado. No plano espiritual equilibrado, como aqui na colônia Nosso Lar, são espíritos que estão com o compromisso de manter o equilíbrio na colônia através dos bons pensamentos, do trabalho no bem. Eles têm esse compromisso. Quando você tem um compromisso de fazer alguma coisa, é porque você está recebendo ordens para fazer aquilo. Então você está se comprometendo. Você ainda não é aquilo. Não é totalmente aquilo. Não é ainda uma conquista íntima. Eles vão reencarnar. Todos vão.
Então aí na encarnação é que vai ver se realmente esses pensamentos mudaram. E ele continua, somos família. por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Lógico, todos nós temos o dever de cuidar das nossas famílias, não é? Nós que somos pais, avós, somos os mais velhos, muitas das vezes nós temos obrigação, e mesmo os mais novos, né? Nós temos como dever, né, apertar os laços em família, como aquela campanha da FEB antiga, família, aperte esse laço. Mas aquela velha história. Se você aperta muito, não é? Você acaba perdendo. Você, de alguma maneira, tem que relaxar. Então, muitas das vezes, a pessoa vive focado só na sua família consanguínea e esquece o resto da humanidade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Cuidar da família, que é o nosso dever, é a nossa obrigação, mas a gente não pode também abandonar os comezinhos deveres de fraternidade, porque foi isso que Jesus veio ensinar para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, tem na parte das instruções dos espíritos, existem algumas mensagens que nos estimulam ao trabalho fraternal, pelo menos a beneficência. Não é? A gente já entende que caridade é moral, a caridade é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. A gente sabe que isso, para nós ainda estamos no esforço muito grande. Mas a beneficência, e isso alguns de nós já pode começar a, de alguma maneira, exercitar, não é? Então, no capítulo 13, tem uma mensagem de São Vicente de Paulo, que está no item 12. Eu só vou ler um pedacinho. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se concentra nesse preceito, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente os arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Por quê? Quando a gente só se preocupa em cuidar da família, estou dizendo só, porque é para cuidar da família, mas quando você só fica focado nisso, você está cometendo um erro, porque você não encarnou só para isso. Você encarnou para isso, mas também você é um cidadão da sua sociedade, da sociedade em que você vive. Você também tem que, como Vicente de Paulo diz, você tem que amparar os irmãos na necessidade. Eu não tenho muito, dá o pouco. Dá a oração, e se não tiver nada, você tem a oração para ofertar, o pensamento bom. Nesse mesmo capítulo, no item 20, tem uma pergunta aqui que não chega a ser uma pergunta, é uma mensagem de São Luís, está aqui. Não, é uma pergunta sim. Beneficência exclusiva, quando você só cuida dos seus. Olha a pergunta que Kardec faz. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido ou da mesma família? Isso é beneficência?
Porque às vezes a pessoa já cuida, já sai um pouquinho para ajudar fora da sua família, mas aí só quer ajudar se for da sua religião, se for do seu time, se for do seu partido político. Aí Kardec quer saber, isso aí é correto? Resposta de São Luís, no item 20, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que Lísia está explicando para o André Luiz. Resposta: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual é a sua crença, qual é a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 860. Então, a gente tem que cuidar da família? Sim. É o nosso dever e nossa obrigação. Mas o nosso dever enquanto filhos de Deus, enquanto cidadãos que vivemos em sociedade, é também amparar os necessitados. É ter a fraternidade. É como ele disse aqui, como o Marco acabou de ler, em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos os restos da obrigação. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. E isso não pode acontecer. A gente tem que se esforçar também para poder amparar de alguma maneira aqueles que não pertencem à nossa família, mesmo que tenham outra religião, sejam de outro partido político, tenham outro time de futebol, tenham opiniões completamente diferentes da nossa, mas está necessitado, se a gente pode ajudar, ajudemos. Certo. Então, continuando. Parágrafo 18, estamos acho que na 6ª linha. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho de sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. E aí, como a Teresa colocou, os verdadeiros princípios de fraternidade, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz: permaneça entre vós o amor fraternal. Então, o amor fraternal, é claro, é lógico, ele tem que começar na família. A luta, o Instituto da Família, ele é organizado no plano espiritual, totalmente, bem organizado. Ah, mas eu não queria nascer nessa família, eu queria nascer na outra. Mas Deus nos colocou aqui, é aqui que nós temos que florescer, aonde Ele nos plantou. O amor fraternal, ele tem que começar na família, sim. O problema que o Lísia está falando aqui é o isolamento. Exclusivismo. Aqui está falando. Em família, isolamos-nos no cadinho de sangue. Esquecemos o resto. Ele chama de obrigações, que a Teresa colocou agora. A ajuda fraternal em torno de nós. Não é para nos isolarmos, não é? Porque também tem o contrário. Tem a família de espíritos que a maioria são afins. Aí corre isso aqui. E tem aquela família de espíritos que aquela complicação, conturbação, juntou ali os inimigos queridos, quase todos. Aí eu quero fugir da família, eu só vou ajudar os outros, eu vou ajudar na casa religiosa. Aí já é outro desequilíbrio. É outro desequilíbrio. Não é? Tinha um amigo nosso que a gente não vê há um tempo, e às vezes a nossa casa religiosa, a gente ia lá fazer uma limpeza, né? E ele falava assim, o que adianta eu ir lá fazer a limpeza na casa religiosa se eu não limpo a minha casa primeiro?
No início eu falei, poxa, isso é desculpa para não ir lá fazer a faxina, né, ajudar. Podia ser Podia também. até ser, mas é um problema dele, eu não estou lendo o pensamento dele. Podia até ser. Mas ele não está errado. Primeiro lugar das nossas coisas tem que começar em casa, porque é ali que nós temos que florescer. Ali é o nosso santuário. Ali é o nosso santuário, não é? Ó, no livro Consolador, nós não estamos aqui desprezando, pelo amor de Deus, a questão do convívio na família, não. O problema que o Lísias está falando é o exclusivismo. No livro O Consolador, também ditado pelo Emmanuel, são perguntas feitas a ele, na pergunta de número 175, perguntaram ao Emmanuel assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Aí a resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O que é uma tarefa construtiva de fraternidade real? É para com todos. Não é? Então, o aprendizado para fazer essa fraternidade real com todos começa na família. E ele continua assim, mais adiante. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, olha o que ele fala, purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, quando a gente souber, quando nós começarmos a conseguir a amar como Jesus nos ensinou, aí essa purificação das afeições que vai acontecer acima dos laços de sangue. Por que ele está dizendo? Porque os laços de sangue são temporários, são fugidios, vão acabar daqui a pouco. O nosso papai e nossa mamãe daqui a pouco não vai ser mais nosso papai e nossa mamãe. Nosso filhinho, nossa filhinha também daqui a pouco não vai ser, porque são todos filhos de Deus. Todos nós filhos de Deus. E aí, adiantando também um assunto o ponto delicado dessa questão, a desencarnação de um ente querido na família. Nós aprendemos com a doutrina que quem dá e tira a vida é Deus. Ninguém tem o poder de fazer isso. O que eu me responsabilizo é pelo mal que eu desejei à pessoa. Então, se a pessoa foi assassinada, se a pessoa foi de alguma maneira violentada e desencarnou, a pessoa que o fez vai responder pelo mal que ela desejou, mas quem permitiu que a vida se cessasse enquanto no corpo ali é Deus. Ele é o Senhor da vida, porque tudo pertence a Ele, a inteligência suprema do universo. Então, continuando. Tereza, quer falar alguma coisa? Não. Então, continuando. Vou falar daqui a pouco. Deixa o assunto você é ler. bem abrangente e delicado, né? Para todos nós, gente. Olha, quando a gente comenta isso aqui do egoísmo, está falando de nós primeiro. Isso, tá? A gente está eu lembrei aqui de um exemplo aqui que ele vai falar. Vamos lá. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. A gente ensina todo mundo a ser fraterno, todo mundo deve fazer, a gente deve fazer, mas quando bate na nossa porta, aí a gente só é solidário com os nossos. Aí o que eu lembrei? Eu lembrei de uma história que o Divaldo conta, o Divaldo Pereira Franco, ele conta, já contou em algumas palestras, que uma das crianças lá da mansão, uma noite, ficou muito doente. E ele começou a orar, pedir aos céus, ajoelhou, orou até de joelho, pedindo, e o tempo todo com aquela criança, e nada da criança melhorar, febre muito alta. E lá pelas tantas, depois de passe e oração, já era noite, e ele viu uma luz muito grande andando pelo corredor, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele falou, meu Deus do céu, que luz é essa? Deve ter algum espírito, vai chegar aqui
para ajudar, porque ele é médium vidente. E nada do espírito, só a luz no corredor para lá e para cá. E de repente a luz adentrou e ele viu que era uma senhora, né, era um espírito feminino. Ele conta que ela estava trajada de um vestido à moda espanhola do século XVII, e ela fala assim, ela se apresenta para ele e fala para ele: olha, Divaldo, eu vim aqui buscar esse menino, ele foi um filho meu em outra encarnação e ele não pode desencarnar, e eu vou levá-lo em espírito, né? Vou levar ele desdobrado para uma região em que eu possa cuidar dele. Aí o Divaldo virou para ela e falou assim, mentalmente, né? Falou assim para ela: mas minha irmã, a senhora estava aí no corredor, era a senhora, é a luz que eu via para lá, para cá, para lá, para cá. Por que a senhora só entrou agora aqui no quarto? Aí ela dá a resposta que um espírito superior, né, tinha para dar. Ela falou: olha, Divaldo, ele é meu filho e eu estou aqui para cuidar dele. Mas tem outras crianças que estão doentes também e que as mães não podem vir aqui ajudar. Então, eu primeiro fui cuidar dos filhos que não têm mãe para cuidar, porque do meu daqui a pouco eu vou cuidar. Então, o espírito superior, ele além de falar sobre fraternidade, ele vive a solidariedade não só para ele, mas para os mais necessitados. Ela primeiro buscou quem não tinha mãe para ajudar. Por isso que ele via no corredor aquela luz para lá e para cá, era ela agindo. Porque o espírito superior já compreendeu que os laços de família, eles são temporários. Eles são, não é? Eles não são eternos. Na realidade, nós somos, em essência, irmãos. Esse é o verdadeiro laço que nos une. Temporariamente nós estamos nessa família ou na outra, mas o espírito superior já compreendeu que o filho dela é importante, mas os filhos das outras mães também são muito importantes, né? O nosso egoísmo está muito patente ainda em nós. Não nos enganemos, nós precisamos sempre falar isso, que é o autoconhecimento, para não nos iludirmos. O Paulo Renato gosta muito de falar essa frase, Paulo Renato, né? Que faz alguns programas aqui na rádio. Ele gosta muito de falar essa frase e eu gosto muito de ouvir. Não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos. Não temos. Porque na hora do testemunho... Porque na hora do testemunho nós somos... Quando a Teresa contou essa história do Divaldo, a gente se reporta a outras histórias. Joana de Cusa, quando foi queimada viva, era só falar: renego a Jesus, e o filho ia ser absolvido na hora do lado dela. E ela disse: não posso, meu filho. Era só falar a palavra. Eu fico rindo, literalmente, gente. Quando eu leio aquela... Está no livro Boa Nova, também psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto de Campos. Ela era cidadã romana, ela estava atada ao poste do martírio e ia ser queimada viva. E ela e o filho adolescente do lado. Ela só a palavra, por ela ter a cidadania romana, ela podia falar: renego, eu não conheço Jesus, e ela ficava livre, o filho. Por ela, tudo bem assim, né? Eu já tinha renegado há muito tempo. Mas pelo filho, mamãe, abjura. Aliás, a palavra era abjuro. Abjura, mamãe, abjura. E ela: não posso, meu filho, porque no nível de consciência que ela já atingiu, o nível de consciência que ela já atingiu, ela não consegue mais. Então isso não é mentira, não é história, é real, e é onde nós vamos atingir um dia. Por isso que nós temos que meditar sempre em cima disso, para essa conquista, e para isso um dia para nós ser conquista. Tivemos aí a pandemia. Vamos supor que as vacinas tivessem acabado. Tivesse você, seu filho e o filho do outro, só tinha uma vacina. A vacina ia ser para quê? Para o seu filho ou para o outro que está na fila? Claro que ia ser para o seu, mas é egoísmo. Teve gente que deixa para lá. Deixa para lá. Então, então, somos nós, vamos, né? lá. E o tempo urge. Mais uma vez, o tempo aqui está correndo demais. Terminamos o programa, agradecendo a todos pela companhia, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.